qual é a sequência, quais são os passos que devem ser seguidos no pregão eletrônico. Lembrando que esse passo a passo ele já existia, só não estava registrado em norma, né? Então, lá no artigo 6, né, no artigo 6º, nós vimos qual o passo a passo. O passo a passo, na verdade, está relacionado agora com a instrução processual. Conforme eu for produzindo aqueles atos, eu vou gerando documentos que vão instruir esse processo, não é verdade? Então, o artigo 8º, ele vai falar de que documentos devem estar contidos no processo do pregão eletrônico. E, na verdade, esses documentos, eles vão ser produzidos naturalmente, pela própria realização do certame. O próprio sistema, ele vai dar conta de registrar tudo isso e gerar essa documentação que, ao final, depois vai ser toda consolidada, e isso tudo vai ficar lá como os documentos do processo número tal, da licitação tal. Okay? Então, o artigo 8º fala que o processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo. Estudo técnico preliminar, quando necessário. Lembram quando eu comentei do estudo técnico preliminar anteriormente? Falei que ele deve existir, ele deve preceder a contratação, mas há situações em que eu não vou ter de uma contratação específica esse estudo. Por 2 motivos. Ou porque aquele objeto é tão singelo, tão simples, que não justifica esse estudo preliminar da contratação, ou porque eu já fiz um estudo e ele ainda atende a essa necessidade. Então, se eu já tiver, eu não preciso fazer um outro, né, um novo. Eu posso utilizar o que já existe. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O estudo técnico preliminar, então, quando necessário, seguido do termo de referência. Esse, sim, tem que estar em todas as licitações e ele é específico para cada contratação. Também nós já comentamos aqui que esse termo de referência, ele, muito embora possa existir um padrão, ele não deve ser um termo genérico. Ele deve ser um termo que abarca todas as características da contratação que está sendo feita. Tá? Então, ele tem lá um modelo, mas o modelo vai ser incrementado, vai ser formatado, vai ser alimentado com as informações da licitação que eu estou fazendo agora no momento, que eu estou pretendendo fazer nesse momento. Tá? A planilha estimativa de despesa. Essa planilha ela vai existir para as licitações que envolvam realmente planilhas. Não são todas também que vão ter isso. Então, quando for o caso, previsão, pode ser que eu tenha um objeto único, né? Isso que eu quero dizer, pode ser que seja um objeto único. Um objeto único, eu quero comprar um carro. É um carro. Né? Então, ele não vai ter uma planilha desse carro, ele vai ter o valor do veículo. Tá? Previsão de recursos orçamentários necessários com a indicação das rubricas, exceto para o registro de preços, que nesse caso eu não preciso fazer a indicação. Tá? Então, todas as outras contratações que eu for fazer que não envolvam o sistema de registro de preços, tem que fazer essa indicação, porque toda despesa ela deve ter previsão orçamentária para que eu possa executá-la. Então, primeiro eu tenho que comprovar, verificar lá no momento da autorização dessa licitação que existe uma previsão orçamentária, que existe uma dotação específica para esse gasto. Aí a questão se tem que ter dinheiro ou não, disponibilidade, né? Ou financeiro ou não, aí é uma outra discussão. Mas, pelo menos, a previsão de que tem recurso para aquela despesa é preciso existir. Tá? Essa daí é uma questão orçamentária, que depois adquire grande relevo nos 2 últimos quadrimestres de mandato. Lembram que lá nos 2 últimos quadrimestres de mandato, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a contratação que for efetuada, ela tem que ter previsão para... além dessa previsão orçamentária, ela tem que ter a previsão da disponibilidade efetiva do recurso para fazer face a essa despesa, justamente para não deixar
esse débito, digamos assim, deixar essa conta para outro governante pagar. É a ideia do equilíbrio fiscal, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal veio a trazer lá em 2000, um mecanismo para evitar o que acontecia muito, que era um governante executar muitas obras, principalmente obras, né, no final do seu mandato ali e gerar despesas que ele não pagaria, não seria responsabilizado por elas. Então, executava aquilo tudo e aquilo tudo ficava para o próximo governante pagar. Muitas vezes o próximo, quando assumia, ele ficava um tempão só pagando despesa do anterior e todos os créditos dessa obra e dessas ações ficavam para esse que o antecedeu, né, que deixou o rombo. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio a coibir esse tipo de conduta. Na verdade, quando o governante pretender fazer uma contratação, ele deve deixar a disponibilidade de caixa, ainda que a execução não seja toda dentro do seu mandato, e que fique alguma coisa para pagar no próximo, mas o recurso tem que estar previsto na totalidade para o valor daquele contrato. Ele vai ficar em restos a pagar depois, ok? Isso é uma questão também orçamentária. A autorização de abertura da licitação, esse documento é muito importante, é preciso ter essa autorização. Designação do pregoeiro e equipe de apoio. Edital com os seus respectivos anexos, deve fazer parte desse processo. Minuta do termo de contrato ou instrumento equivalente ou minuta da ata de registro de preços, quando for o caso. Qualquer que seja o instrumento que, depois de realizada a licitação, vai servir para formalizar os ajustes que se seguirão. Então, esses documentos, a minuta deles deve estar no processo e os licitantes, inclusive, devem conhecer, ter acesso, devem ser um anexo do edital. Parecer jurídico. A necessidade de que toda a licitação tenha um parecer jurídico. Esse parecer jurídico ele está previsto lá no artigo 38. Ele é um parecer obrigatório, portanto, ele tem que constar no processo de contratação. Contudo, ele não é um parecer vinculante, não é isso? O parecer jurídico é meramente opinativo. Um tempo atrás, eu li uma decisão do Tribunal de Contas em que falava que, por ser obrigatório, ele era vinculante. E isso é um equívoco, na verdade, porque existe parecer facultativo e obrigatório, e os pareceres podem ser também vinculantes e não e opinativos. Então, são duas coisas diferentes. Ele é obrigatório, tem que existir, mas a autoridade não está adstrita a só praticar os atos que estão lá contemplados nesse parecer. Ela pode, inclusive, discordar desse parecer, por isso ele é meramente opinativo. Tá? Diferente de alguns outros pareceres que, às vezes, são vinculantes porque eles envolvem uma decisão técnica. Aquela pessoa que tem poder para decidir, ela é técnica. Então, se ela dá um parecer técnico, na área de engenharia, na área de contabilidade, ela dá um parecer técnico, esse parecer técnico realmente é vinculante. A competência é para que ela produza esse documento, então ele é vinculante. Tá? Documentação exigida e apresentada para fins de habilitação, vai estar toda no processo também. Proposta de preço do licitante, né? As propostas têm que estar nesse processo. Gente, isso é uma coisa, na verdade, que é uma norma que, como se ela estivesse sendo produzida para depois você desenvolver o sistema. Mas a gente sabe que, na verdade, a lógica é outra, né? Então, naturalmente, todos esses documentos, pelo menos no sistema do Comprasnet, vão existir. O próprio sistema vai exigindo, vai abrindo campos que vão sendo preenchidos e que, ao final, tudo isso vai estar dentro desse processo, com certeza, justamente pela forma como o sistema foi construído. Tá? Então, a ideia aqui é assim, se alguém for desenvolver um outro, vocês estão lá e falam assim, a gente quer ter um do consórcio, a gente quer ter um nosso. Então, vamos desenvolver um para nós. O que vai ter que pegar? Pegar a normativa e fazer com que esse faça tudo isso, gere todos esses documentos. Tá?
Dando continuidade, a ata da sessão pública que conterá os seguintes registros. Então, a hora que encerra a licitação, ela encerrou tudo, ela vai gerar uma ata de toda a sessão, porque toda licitação, na modalidade pregão, é como se fosse uma única sessão. Ainda que você, às vezes, pare, suspenda, dê continuidade depois, ela é a mesma sessão que está tendo continuidade, não é uma outra sessão. Então, a ata vai ser uma única ata ao final, com todos os eventos, desde a abertura lá atrás. Tá? Então, a ata da sessão vai conter os seguintes registros. Quem foram os licitantes que participaram? Quais foram as propostas apresentadas? Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações, todos eles vão constar. Os lances ofertados na ordem de classificação, a suspensão e o reinício da sessão. Então, ela abre e começa, suspende, reinicia e é considerada uma única. Tá? Por isso, uma ata. Aceitabilidade da proposta de preço, lá vai constar o parecer, ainda que de forma sucinta, do pregoeiro sobre aquela proposta, que ela é uma proposta aceitável, que ela atende os requisitos, que ela atende o edital. Aí, a habilitação toda, a decisão sobre eventual saneamento de erros ou falhas na proposta e na documentação. Então, o que for feito de saneamento vai ficar registrado. Tá? Nesse momento, eu até acho interessante fazer um comentário. Acabei de ver, agora há pouco, uma decisão falando do excesso de rigor, de formalismo do pregoeiro, que desclassificou uma proposta porque ele só colocou o valor em numeral, ele não colocou por extenso. E ele desclassificou, o pregoeiro desclassificou a proposta, não aceitou a proposta, e o Tribunal de Contas entendeu que houve excesso de rigor, excesso de formalismo, né? E acabou entendendo que a decisão foi de desclassificar essa proposta foi nula. Tá? Então, tem coisa que... Eu escrevi lá no edital que tem que ser o valor da proposta, né, em numeral e por extenso. Está lá, está escrito isso. Só que, na hora de julgar, o pregoeiro deve estar imbuído dos princípios, ele deve se nortear pelos princípios. E um dos princípios é formalismo moderado. O formalismo moderado no processo administrativo, e especificamente no pregão, ou na licitação, ele quer dizer que ele tem um certo formalismo, mas não é tão exagerado, tão rigoroso assim, de modo que aquilo que puder ser aproveitado, deve ser aproveitado. Toda interpretação das normas do decreto, inclusive, tem um dispositivo no decreto que fala isso, deve ser sempre com o fito de atender, ampliar a competitividade, atender o interesse público e resguardar a isonomia. Então, tudo que for interpretar de norma tem que ter sempre esses vetores: isonomia, competitividade e interesse público. Esses 3 vetores maiores, tá, na interpretação. Por isso, falhas que são de menor relevância, que permitam que a administração consiga ter a informação almejada, a informação desejada, que é qual é o valor daquela proposta, está resolvido. Não é verdade? Dava para saber qual era o valor da proposta. Tinha como averiguar isso, verificar isso. Então, quando muito, poderia ter feito uma diligência, né? Fazer, olha, aqui a sua proposta está aqui, você confirma que é esse valor por extenso, tal. Quando muito, mas não simplesmente desclassificar essa proposta, porque o edital faz lei entre as partes e eu vou julgar conforme o princípio do julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, que geralmente são esses 2 que fundamentam o julgamento. Mas, nesse caso, tudo bem que estava escrito no edital, que era para colocar por extenso também. Mas aí a gente coloca o outro princípio da competitividade, da razoabilidade. E aí nenhum princípio é mais importante que o outro, na verdade, né? Um princípio, diante do caso concreto, pode adquirir um peso maior em face da situação. Então,
da máxima eficiência, né? Então, é essa a ideia, e não simplesmente rigor total, o edital faz lei entre as partes. Eu tive uma cliente que me procurou para fazer um mandado de segurança, porque ela participou de um concurso, e o concurso dizia qual era a formatação do currículo que ela deveria mandar, e ela não seguiu exatamente a sequência do currículo que estava lá como modelo e fez um outro. Tá, não cumpriu esta regra, é bom que essa regra exista para facilitar a comissão no julgamento? Claro que é bom. Só que essa regra invalida todo o teor desse currículo, que era um currículo nota 10, ela tinha mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado fora do Brasil, em mais de um. Ela tinha um currículo nota 10. E o excesso de formalismo da comissão de concurso afastou essa candidata, muito importante, uma candidata que tinha grande chance de ganhar, por causa da formatação, da forma do documento que ela mandou.